Boas, para este vídeo eu decidi ler um bocadinho de texto, ou de um pequeno texto, a liberdade e os escravos, para pôr um bocadinho a pensar acerca daquela questão da escravidão humana e da ignorância que muitas vezes é por escolha, simplesmente para pôr a pensar, simplesmente para questionar, para colocar em causa. Portanto, eu passo a ler. O escravo é o ignorante. Ele não sabe o que é, por isso é que é escravo. Aquele que ignora aquilo que é, torna-se escravo daquilo que não é. O homem livre é autoconsciente, não se ignora a si mesmo. Por isso é que é livre. Por isso é que não é escravo. O escravo é o ignorante por escolha. É aquele que escolhe ignorar-se. A sua falta de autoconsciência torna-o escravo da sua ignorância. Ser escravo é ser ignorante. É ignorar. É ter a possibilidade de ver, mas escolher a cegueira. O escravo é cego. É escravo porque é cego. É cego porque escolhe não ver. Tudo de forma inconsciente. Pois se fosse de forma consciente, não seria. Não poderia ser. Aquele que é consciente da sua escravidão não é escravo. É incoerente ser-se consciente da própria escravidão. Nos perímetros em que se ganha consciência da própria escravidão, deixa-se imediatamente ser escravo, pois escravidão é simplesmente ignorância. Uma reflexão, uma importante reflexão, no meu entender, acerca daquilo que é a escravidão e da responsabilidade que nós temos relativamente à escravidão que nós vivemos. Quando nós estamos escravos de sistemas ideológicos decadentes e que destroem a própria individualidade e que fazem afastar as pessoas da própria individualidade, da própria essência, da própria ontologia. Gosto muito daquelas afirmações que é conhece-te a ti mesmo, socrático ou platónico, ou conhece a ti mesmo, o princípio crístico, porque eu acho muito importante uma pessoa conhecer-se a si mesmo. Acho muito importante uma pessoa, de vez em quando, pelo menos, colocar a questão quem é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou no mundo, na sociedade, nas culturas, no cosmos? O que é que eu sou? Intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, ontologicamente. O que é que eu sou? Eu acho que é uma reflexão muito importante, porque a pessoa que não dá atenção a estas questões, que não dá atenção a si mesmo, e que não sabe aquilo que é, e que não faz por descobrir aquilo que é, porque a questão de saber-se aquilo que se é uma questão de um processo de autodescoberta constante, mas uma pessoa que não se movimenta nesse processo de interiorização, uma pessoa que não sabe minimamente aquilo que é, achando que é o seu estatuto, aquilo que os outros pensam de si, ou aquilo que o bilhete de identidade, cartão de cidadão, seja o que for, diz acerca de si, aquele que não sabe aquilo que é, facilmente aceitará que é aquilo que os outros pensam acerca de si. Ou acham que a pessoa deveria ser. Se acham que uma pessoa deveria ser uma máquina para trabalhar, a única coisa que interessa é trabalhar, para o consumismo, para vender, a única coisa que interessa é o dinheiro, muitas vezes. Se os outros acham isso e a pessoa incorpora isso, porque não faz um exercício, um profundo exercício, demorado exercício de interiorização, se a pessoa incorpora isso, a pessoa acaba por achar que é uma máquina. E como é óbvio, nós não somos máquinas, é também óbvio que uma pessoa que não é uma máquina, tratando-se a si mesma como se fosse uma máquina, e isto é uma reflexão que me ocorreu agora, é natural que ela fique muito doente e que seja frustrada, insatisfeita, infeliz, porque ela incorporou estruturas socioculturais decadentes que lhe dizem que é uma coisa que não é. E nós temos que pensar profundamente acerca disto. O que é que nós somos? Se de repente aparece um ditador que diz que nós somos isto ou somos aquilo, temos de ser isto ou ser aquilo, ou fazer isto ou fazer aquilo, como é que nós reagimos? Nós incorporamos aquilo que o outro acha que nós deveríamos ser e fazer?
que é que aconteceu com o nacionalsocialismo? Milhares, milhões de pessoas, de alemães, por exemplo, a incorporar de forma inconsciente e acrítica e inconsequente o nacionalsocialismo e os seus sistemas ideológicos. Os seus sistemas ideológicos, o seu sistema ideológico, de uma maneira ou de outra, porque ideologia, além de ser um discurso acerca das ideias, a ciência das ideias é também uma totalidade para a explicação da vida. Aquilo não se tratava apenas de uma determinação política ou sociopolítica, político-social. Era também uma forma de ver a vida no sentido geral. E quando nos dizem que nós somos ou temos de ser isto ou aquilo, e nós incorporamos isto de forma acrítica, sem pensar profundamente, sem interiorizar, sem colocar em causa, e eu dei estas ideias, estes exemplos, eu poderia dar outros, muitas vezes nós mergulhamos em sistemas ideológicos e dimensões socioculturais completamente decadentes. E nós tornamos-nos decadentes por incorporar, por imitar, porque esta questão do escravo, que aquilo que imita, a imitação é uma realização de fora para dentro. Se uma pessoa simplesmente imitar aquilo que vê à sua volta, e ainda pior ainda, se apegar a isso, facilmente se torna escrava de decadência, simplesmente. Então aquela questão, o que é que eu sou, o que é que nós somos, acho que é uma questão filosófica fundamental, não apenas muito importante, fundamental. Porque aquele que se ignora a si mesmo, e esta é uma reflexão possível, é escravo daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros querem. E neste caso, eu tenho o poder, eu tenho a questão da escolha, o livre-arbítrio, eu tenho a possibilidade de escolher ignorar a mim mesmo ou não me ignorar a mim mesmo. Eu tenho a possibilidade na vida de fazer um mergulho interior e descobrir aquilo que eu sou e colocar em causa a ciência, estudar a filosofia, estudar a espiritualidade e descobrir aquilo que eu sou profundamente, ou viver uma vida sem saber bem porquê, imitar aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros fazem, viver sistemas ideológicos decadentes. A única coisa que interessa é trabalhar e consumir e comprar e não interessa mais nada e lidar e tratar-me como se fosse uma máquina. E isso é decadente. Porque aquele que sabe profundamente aquilo que é e aquele que não se quer reduzir à condição de escravo, ele não se deixa levar por senhoras e senhoras esclavagistas. Porque a escravidão também acontece dentro para fora. Eu acho que há uma máxima, esta máxima, conhece a ti mesmo, socrático ou platónico, o princípio crístico. Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, ou conhecerás Deus, ou conhecerás seja o que for. Eu acho que é muito importante uma pessoa ter em conta para as tomadas de decisões, para tomar decisões na vida, no sentido muito abrangente. Fica aqui a questão, uma questão para uma pessoa colocar a si mesmo: o que é que eu sou? Quase aquele existencialismo em que uma pessoa tem de dar sentido à própria vida e à própria existência. O que é que eu sou? O que é que eu sou? E o que é que eu sou não é a questão que eu não estou a colocar a mim mesmo, estou a passar esta questão para cada pessoa que veja este vídeo. O que é que eu sou? O que é que eu ando aqui a fazer? O que é isto que é a vida e o universo? O que é isto de estar vivo? Será que a minha alma existe? Será que eu ando aqui a fazer coisas que eu vou ver e são fúteis e não interessam para nada? E não realizam nem a mim nem a ninguém? Será que eu vivo feito um escravo ou feito uma escrava a servir um sistema decadente, infeliz, miserável, insatisfeito, frustrado, sem saber bem porquê? Frustrado ou frustrada, que isto é para homens, mulheres, seja o que for. O que é que eu ando aqui a fazer na vida e no mundo? Será que eu me identifico com a cultura que eu imito, com as sociedades e comportamentos socioculturais que eu imito? Será que eu me identifico com isso? Será que eu ando a imitar comportamentos sem saber bem porquê? Será que é assim tão certo aquilo que eu faço?
Ou assim tão errado aquilo que eu não faço? Será que é certo aquilo que eu faço só porque os outros também fazem? Fica aqui uma questão, porque uma pessoa que se ignora a si mesma tornar-se-á facilmente escrava de mil e uma coisas decadentes e destrutivas. E às vezes, de tanto imitar sistemas ideológicos decadentes e destrutivos, sem uma pessoa se aperceber, de forma inconsciente, a pessoa acaba por viver uma vida decadente e autodestrutiva, onde é impossível realizar-se. E fica só aqui uma pequena reflexão, muito formal, porque é essencialmente para pôr a pensar, para pôr a refletir, sem querer julgar ou ser moralista, simplesmente para potenciar o pensamento e a reflexão filosóficas acerca da própria identidade, da própria essência, uma questão ontológica. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e para o crescimento do canal, tornem-se patronos em patreon.com/Filipe Ferro Calhau. Fica na descrição. E cumprimentos filosóficos.